tempo depois, imagino, de ministério, você foi desafiado a vir para Campinas, começar uma nova igreja. 2 famílias saíram de São Paulo, vieram para Campinas, e você veio com esse desafio de pastorear essas famílias e plantar uma nova igreja que na época chamava-se Igreja Batista Cidade Universitária, que hoje a gente conhece como Igreja Batista Fonte. Como é que foi esse processo de iniciar essa plantação? E foi algo que você planejou, esperava, ou foi assim uma oportunidade inesperada que Deus abriu? Para Deus nada inesperado, mas assim, para você foi algo assim planejado ou foi uma porta que Deus abriu e você entrou nela? A bem da verdade foi bem inesperado. Eu trabalhei em Ouro Preto de 80 a 82 e eu entendi, hoje eu avalio os critérios que eu tomei a decisão, falo assim, critérios errados. A decisão estava debaixo da soberania de Deus, mas eu entendi que a cidade de Ouro Preto, a igreja de Ouro Preto, precisava de um pastor com um perfil diferente do meu. Isso me levou a sair de lá. Eu vim para São Paulo e me envolvi com um projeto de desenvolvimento de material didático e, ao mesmo tempo, comecei a me integrar na Igreja Batista do Morumbi, que era uma igreja pujante na época, nova, que estava quebrando uma série de paradigmas do que era ser igreja. E aquilo estava sendo muito interessante. E estar ali naquele ambiente era um privilégio. A possibilidade de ser incluído naquele ministério seria o máximo para mim. Né? Mas, efetivamente, a igreja não tinha nem a necessidade de contratar ninguém, mas também ela tinha uma fila de gente que tinha chegado antes de mim que aspirava trabalhar lá. Mas, num dado momento, foi uma compreensão daquela liderança que deveriam aproveitar no ministério. E esses 2 casais haviam se mudado para Campinas e precisava de alguém que começasse a desenvolver os grupos para que viesse a existir a Igreja Batista Cidade Universitária. Legal. Então, foi assim, dizer que eu planejei, de forma alguma. Me preparei também, não. Foi surpreendente, uma grande oportunidade que Deus jogou no colo. Legal. Essas famílias, elas estão ainda hoje na igreja? Sim, essas 2 famílias estão na igreja. E eu imagino que, você tinha menos de 30 anos nesse processo. Então, você era um pastor novo no ministério. E quando você foi desafiado para essa plantação, agora você olha para trás. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesses primeiros anos de plantação? Porque quando a gente fala de plantação de igreja, hoje a gente encara diversos desafios. Recurso, templo, espaço, como é que você vai trabalhar para chegar a novas pessoas. Então, geralmente, quando você está no início do ministério, esses desafios parecem muitas vezes ampliado. Para você, como é que foi esse início? Quais foram os principais desafios? Acho que o desafio mais importante era eu mesmo. Estar preparado, o que eu não estava, para o trabalho que eu tinha para fazer. Então, me conhecer bem o público com que eu estava trabalhando, conhecer a característica, o perfil do povo de Campinas, saber o que eu tinha que fazer. Então, muitas coisas que estavam acontecendo, que eram bacanas e estavam indo muito bem em São Paulo com a Igreja Batista do Morumbi, não significava que se aplicava aqui. Algumas coisas eram interessantes, então podia se olhar lá e replicar aqui, mas nem tudo que funcionava em São Paulo funcionava aqui. Então, o grande desafio era eu entender quem era eu mesmo, que público que era esse, que características essa igreja deve ter, onde é que nós vamos ter prioridade. A aproximação desse povo para um encontro com o objetivo de evangelizar era muito difícil aqui. Esse era um desafio. Nós não tínhamos o desafio financeiro. Né? A Igreja Batista do Morumbi estava bancando tudo e não tinha falta bem no início disso. Né? Mas eu diria, como líder, saber o que tem que fazer, como tem que fazer para alcançar um público que você conhece bem,
Esse era o maior desafio naquele tempo. E estar em Barão Geraldo foi planejado ou não? Porque eu lembro que acho que vocês passaram pelo Vila Gelim, que é na região central de Campinas. Sim, estar em Barão Geraldo, mais especificamente na cidade universitária, era o planejado. Uma daquelas famílias já morava na cidade universitária. O Ari, quando vinha aqui para as reuniões do grupo, antes de eu me envolver, o Ari gostava daquilo, ele queria ver uma igreja aqui. A visão dele foi ter uma igreja na cidade universitária. O Vila Gelim foi um dos lugares pelos quais nós passamos para ter os cultos de domingos. Nós não tínhamos nenhum lugar, começamos num hotel, fomos para uma escola, fomos para outra, e nessa peregrinação em diversas escolas nós passamos pelo Vila Gelim. Legal.